Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Reencarnei como Jiraiya, Parte 2, Capítulo 15. No mundo de Naruto, até mesmo o minério de ferro comum é um recurso escasso, ferozmente disputado entre as nações como um ativo estratégico. Aliado às técnicas primitivas de refino desse mundo, metais de qualquer tipo são extremamente raros. E metais capazes de canalizar chakra? Ainda mais. Mesmo em um lugar como Konoha, a vila ninja mais poderosa, esses metais raros são incrivelmente limitados. Pelo que Jiraiya sabia, apenas algumas poucas armas em toda a vila eram forjadas com esses materiais especiais. Jiraiya especulou que shurikens comuns simplesmente não poderiam ser usadas no jutsu de clones das sombras com shuriken. Essa poderosa técnica ofensiva de grande escala exigia shurikens especialmente confeccionadas. Caso contrário, um jutsu tão devastador certamente teria sido ensinado à maioria dos jounin por Sarutobi e Hiruzen. Um jutsu dessa magnitude era um divisor de águas em batalha. Uma única shuriken arremessada podia gerar milhares de clones tangíveis, capazes de aniquilar um grupo inteiro de inimigos. Contudo, o número de pessoas em Konoha que dominavam esse jutsu era surpreendentemente pequeno. Embora fosse uma técnica de rank e difícil de aprender, Jiraiya acreditava que a maioria dos jounin poderia dominá-la se Hiruzen estivesse disposto a ensiná-los. Isso levou a uma conclusão: o próprio shuriken era a chave. Você tem razão, Hiruzen assentiu. Shurikens comuns não conseguem canalizar a enorme quantidade de chakra necessária para este jutsu. Somente armas especialmente fabricadas são capazes disso. Hiruzen então enfiou a mão no bolso e tirou um shuriken. Não parecia diferente de qualquer shuriken comum, sem design único, sem marcas especiais. Isto é forjado a partir de um metal raro, condutor de chakra. Pode suportar uma quantidade substancial de chakra sendo infundida nele. Agora, vou demonstrar o jutsu para você. Observe atentamente. Hiruzen empunhou o shuriken e deu um passo à frente, seu tom exigindo toda a atenção de todos. Jiraiya rapidamente esvaziou a mente, concentrando-se inteiramente na demonstração. Oportunidades para aprender um jutsu de rank eram raras, mesmo para ele. Em Konoha, a maioria dos ninjas civis só podia aspirar a aprender jutsus de alto nível após realizar feitos excepcionais em prol da vila. Muitas técnicas poderosas eram rigidamente controladas pelos clãs maiores. Com um brilho intenso nos olhos, Hiruzen arremessou o shuriken na floresta. Suas mãos se moveram num turbilhão de selos antes que ele bradasse: Jutsu clone das sombras de shuriken. O shuriken, que agora cortava o ar, de repente se dividiu em 2, depois em 4, depois em 8, e então se multiplicou exponencialmente. Em apenas 2 respirações, um único shuriken se transformou em 1000. Bum, bum. Uma cacofonia de explosões ecoou enquanto as árvores eram derrubadas em massa, deixando uma vasta clareira e uma densa nuvem de poeira em seu rastro. Que poder incrível! Os olhos de Orochimaru brilhavam de excitação enquanto ele contemplava a destruição à sua frente. Jiraiya estava igualmente impressionado. A técnica era mais do que capaz de despedaçar um jounin. E no entanto, ele sabia que Hiruzen nem sequer havia liberado todo o potencial do jutsu. Pelo que Jiraiya ouvirá, o jutsu clone das sombras de shuriken tinha um potencial assustadoramente alto. O quarto Hokage, Namikaze Minato, certa vez usou essa técnica para criar uma saraivada de shuriken semelhante a um canhão de laser. Em meros segundos, ele conjurou dezenas de milhares de shurikens, aniquilando seus inimigos em um golpe devastador. Hiruzen estendeu a mão, e o shuriken que ele havia lançado momentos antes voou de volta para ele, ainda revestido com seu chakra. Vocês memorizaram os selos de mão? Perguntou Hiruzen, satisfeito com as expressões de espanto nos rostos de seus alunos. Sim, sensei. Nós memorizamos todas. Jiraiya e os outros responderam em uníssono. Ótimo. Pegue esses 3 shurikens e guarde-os em segurança. Perder um significaria ganhar outro através de contribuições significativas para a aldeia. Eles não são apenas propriedade comum da aldeia. Estou lhe dando-os pessoalmente. Hiruzen entregou a cada um deles um shuriken juntamente com um pergaminho. Esses pergaminhos detalham o método exato de controle de chakra necessário para a técnica. Assim que você o memorizar, destrua o pergaminho imediatamente. Esta informação não pode vazar. Sim, sensei. Responderam em coro, pegando os objetos com o máximo cuidado. Jiraiya segurou o shuriken na mão, canalizando seu chakra para ele. Ele ficou surpreso com a suavidade com que o chakra fluía, sem resistência, sem vazamento. Que tipo de metal é este? Perguntou-se ele. Sua condutividade e capacidade de confinamento são notáveis. Sensei, se ao menos esse jutsu pudesse ser executado com shurikens comuns, murmurou Tsunade. Isso salvaria tantas vidas em guerras futuras. Eu também pensei nisso, Tsunade suspirou Hiruzen. Tentei inúmeras vezes modificar a técnica, mas todas as tentativas terminaram em fracasso. Aprimorá-la ainda mais dependerá da sua geração. Hiruzen sorriu calorosamente com a voz repleta de esperança. Com jovens ninjas talentosos como você, o futuro de Konoha é brilhante. Claro, isso era apenas mais um exemplo de seu doutrinamento regular, pregando a vontade do fogo. De tempos em tempos, Hiruzen reunia os ninjas de Konoha na Torre Hokage para proferir esses discursos, disseminando seus ideais como um verdadeiro mestre da propaganda. Sensei, Orochimaru interrompeu de repente passando a língua sobre o shuriken. Se pudéssemos encontrar um metal que conduzisse chakra mais forte, isso não aumentaria ainda mais o poder do jutsu? Jiraiya observou a língua ágil de Orochimaru em ação e não pôde deixar de pensar: que desperdício de uma língua tão habilidosa em alguém que nem sequer busca relacionamentos. Você tem toda a razão, respondeu Hiruzen. Idealmente, seria um metal imbuído com chakra de natureza vento. Isso seria perfeito para aprimorar essa técnica. Os pensamentos de Jiraiya voltaram-se novamente para a lendária demonstração do jutsu por Minato. O enorme poder destrutivo devia-se, sem dúvida, ao material usado para forjar seu shuriken. Mas metais como esses, continuou Hiruzen com um suspiro, são quase impossíveis de encontrar. Enviei equipes para procurá-los, mas sem sucesso. Como inventor dessa técnica, ninguém desejava aprimorá-la mais do que o próprio Hiruzen. Mas sem os materiais adequados, até mesmo suas ambições permaneceram inatingíveis.
Capítulo 16. Metais especiais são extremamente raros no mundo de Naruto. Adquiri-los é quase inteiramente uma questão de sorte. Mesmo com as principais vilas dedicando extensos recursos à sua coleta, encontrá-los continua sendo um desafio monumental. Será que algum dia terei a chance de entrar e obter ferramentas ninja forjadas com metais tão raros? Pensou Jiraiya. Você pode começar a praticar este jutsu agora. Eu ficarei aqui e apontarei seus erros, disse Hiruzen Sarutobi. Nenhum deles ousou desperdiçar a oportunidade. Eles começaram a treinar imediatamente. Afinal, não era todo dia que eles tinham Hiruzen Sarutobi, o lendário sensei de ninjutsu, os guiando pessoalmente. Conhecido por seu domínio sobre todos os jutsus de Konoha, sua presença garantia que eles pudessem evitar inúmeras armadilhas em seu treinamento. Isso era especialmente crucial para um jutsu de rank A, notoriamente difícil de dominar. Sem a orientação adequada, poderia levar anos para aprender tal técnica. Para se ter uma ideia, a maioria dos jounin geralmente utilizava jutsus de rank B. Jutsus de rank A não eram apenas difíceis de adquirir, mas também excepcionalmente difíceis de executar. Orochimaru, não injete chakra no shuriken tão rápido. Essa velocidade torna o chakra instável. Vá um pouco mais devagar. Tsunade, quando você lançar o shuriken, não confie apenas na sua força bruta. Você precisa combiná-la com chakra. Lembre-se, o chakra é a base de todo ninjutsu. Embora sua força bruta aprimore o jutsu shuriken das sombras, é o chakra que realmente o torna eficaz. Jiraiya, você está indo bem. Continue assim. Hiruzen ficou de lado, observando atentamente o progresso deles. No momento em que percebia um erro, corrigia-o imediatamente. Durante o treinamento em ninjutsu, o tempo parecia passar despercebido. Antes que percebessem, o sol se pôs e o céu escureceu. No entanto, apesar de treinarem o dia todo, nenhum deles conseguiu executar a técnica com sucesso. Sensei, este jutsu é ridiculamente difícil de aprender. Tsunade reclamou sua frustração evidente. Tenho praticado incansavelmente o dia todo e ainda não consigo condensar o chakra do shuriken em um clone. Talvez esta técnica simplesmente não seja para mim. Tsunade, não se desanime tão rápido, disse Hiruzen, tentando acalmá-la. Levei 3 anos para desenvolver e aperfeiçoar essa técnica. É normal que você tenha dificuldades no começo. Com prática constante, você acabará dominando. Porém, por dentro, Hiruzen não conseguia deixar de pensar. Você acha que pode aprender em um dia o que me levou 3 anos para aperfeiçoar? Me dê um pouco de crédito, por favor. Jutsu Shuriken das Sombras. Jiraiya lançou subitamente um shuriken em direção a uma árvore e rapidamente formou selos de mão, injetando chakra no shuriken com notável firmeza. O shuriken tremeu ligeiramente em pleno voo antes de se dividir em 2 cópias idênticas. Bang! Bang! Os 2 shurikens atingiram a árvore, deixando 2 buracos perfeitos. Ao verem Jiraiya executar com sucesso o Jutsu Shuriken das Sombras, todos ficaram estupefatos. Tsunade esfregou os olhos vigorosamente, convencida de que devia estar vendo coisas. Por um instante, reinou silêncio enquanto todos processavam o que acabavam de presenciar. Mesmo tendo criado apenas um clone, era inegável que Jiraiya já dominava a técnica. Com mais prática, ele seria capaz de criar um número maior de clones sem esforço. Este jutsu é ridiculamente difícil, sensei. Pratiquei o dia todo e só consegui criar um clone, reclamou Jiraiya, recuperando seu shuriken especial feito com um fio de chakra. Você se saiu excepcionalmente bem, Jiraiya, disse Hiruzen, recuperando-se do choque. Pensar que você dominou esse jutsu tão rápido. Você me deu mais uma agradável surpresa. Será que subestimei o talento de Jiraiya esse tempo todo? Hiruzen ponderou. Ele pode até superar Orochimaru. Quando Hiruzen aceitou Jiraiya como discípulo, foi uma jogada política calculada para garantir sua posição como Hokage, apelando para os ninjas comuns. Ele não esperava que Jiraiya possuísse um talento tão extraordinário. Agora, essa reviravolta parecia uma dádiva inesperada. Diferentemente de Tsunade, que pertencia ao prestigiado clã Senju, ou de Orochimaru, que era um prodígio por mérito próprio, Jiraiya não tinha apoio familiar. Isso significava que sua lealdade permaneceria inabalavelmente alinhada a Hiruzen. À medida que a influência e a força de Jiraiya cresciam, o mesmo acontecia com o poder e a autoridade de Hiruzen. Na linha temporal original, Hiruzen sempre viu Orochimaru como seu sucessor, não apenas por seu talento incomparável, mas também por ser mais fácil de controlar. Ao promover Orochimaru a Hokage, Hiruzen acreditava que poderia manter o controle nos bastidores. Quando Orochimaru desertou, Hiruzen se voltou para Jiraiya, mas a natureza livre e o desinteresse deste último pela política o tornaram um candidato inadequado. Jiraiya, guiado pela profecia do grande sábio Sapo, deixou a vila em busca daquele destinado a mudar o mundo. A próxima escolha de Hiruzen havia sido Minato Namikaze, outro ninja sem vínculo com nenhum clã. Ao apoiar a ascensão de Minato ao cargo de 4º Hokage, Hiruzen esperava manter sua influência intacta. Quando Obito orquestrou o ataque da raposa de 9 caudas, Hiruzen e Danzou notavelmente se abstiveram de intervir, provavelmente vendo isso como uma oportunidade para eliminar Minato, que havia se tornado cada vez mais independente. Após a morte de Minato, Hiruzen reassumiu o cargo de Hokage, consolidando seu controle sobre Konoha mais uma vez. Quanto a Tsunade, ser membro do clã Senju sempre a tornou uma candidata improvável para Hokage. Se Orochimaru não tivesse matado Hiruzen, ela talvez nunca tivesse recebido a oferta do cargo. Até mesmo sua hemofobia, desenvolvida durante a Segunda Grande Guerra Ninja, foi provavelmente resultado de um plano orquestrado por Hiruzen e Danzou. Devo começar a prestar mais atenção aos ninjas de origem plebeia, pensou Hiruzen. Seria uma pena deixar tanto talento escapar. Jiraiya, perguntou Tsunade, interrompendo seus pensamentos, você descobriu algum truque para dominar a técnica tão rapidamente? Truque? Para dominar um jutsu de rank A? Que nada, você só precisa de mãos. Jiraiya abriu as mãos com ar despreocupado. O verdadeiro motivo pelo qual Jiraiya aprendeu o jutsu tão rapidamente residia em suas habilidades inatas, seu domínio dos selos de mão e seu físico de sábio. Com sua perícia em selos de mão, ele conseguia memorizar e executar sem esforço até mesmo as sequências mais complexas, economizando tempo e energia. Além disso, seu físico de sábio lhe concedia um controle de chakra incomparável, permitindo-lhe executar técnicas com precisão. Tsunade, no entanto, não se impressionou. Ela cerrou o punho, encarando-o com raiva.
Sério? É só isso que você tem? Ela retrucou. Você só precisa de mãos. Isso é lógica humana? Se aprender jutsus de Hankia fosse tão simples quanto ter mãos, eles seriam tão comuns quanto pedrinhas no chão. Até mesmo a expressão de Orochimaru se contraiu com o comentário. Ele também sentiu uma estranha sensação de insulto. Capítulo 17. Por que vocês dois estão me olhando assim? Eu disse alguma coisa errada? Jiraiya deu uma risadinha ao ver os olhares assassinos de Orochimaru e Tsunade, achando suas expressões mais divertidas do que ameaçadoras. Após um longo dia de treinamento, Jiraiya estava exausto, mas provocar Orochimaru e Tsunade era uma excelente maneira de relaxar. Claro, isso poderia irritá-los, mas ver seus rostos frustrados lhe dava imensa satisfação. Jiraiya, você é tão mesquinho. Se não quer compartilhar seu truquezinho, tudo bem, mas não pense que me importo, zombou Tsunade, cruzando os braços. Ela estava convencida de que Jiraiya havia descoberto algum segredo durante o treino. Caso contrário, não havia como ele dominar a técnica tão rapidamente. Chega de treino por hoje, disse Hiruzen Sarutobi com um sorriso. Como Jiraiya já domina essa técnica, vocês podem pedir a ele orientação se tiverem alguma dificuldade. Não sejam tímidos. Espero que ambos consigam aprender esse jutsu dentro de uma semana. Sensei, mesmo que eu nunca domine esse jutsu na minha vida, prefiro morrer a pedir ajuda ao Jiraiya. E o Orochimaru também não vai pedir. Quem ele pensa que é? Tsunade declarou com absoluta convicção. Hiruzen não respondeu ao seu desabafo. Simplesmente ativou a técnica de cintilação corporal e desapareceu do campo de treinamento. Tinha uma montanha de papelada à sua espera e se não começasse logo, significaria mais uma longa noite de horas extras. Isso, por sua vez, reduziria seu tempo de reconhecimento no balneário feminino, não, espera, suas obrigações de segurança da vila. Afinal, Konoha estava em alerta máximo, com as tensões aumentando entre as vilas. Orochimaru. Tsunade retrucou. Por que você está pedindo conselhos a Jiraiya? Porque ele já domina isso. Devo pedir sua ajuda? Orochimaru lançou-lhe um olhar indiferente. Seu desgraçado. Tsunade perdeu a paciência e deu um soco em Orochimaru, lançando-o para o outro lado do campo de treinamento. Por que você me bateu? Orochimaru se levantou, sacudindo a poeira das roupas, parecendo genuinamente confuso. Eu não disse nada de errado. O sensei se foi e eu quero dominar a técnica do clone das sombras com Shuriken rapidamente. A quem mais eu deveria pedir ajuda? O motivo pelo qual seu chakra continua se dispersando quando você está formando os clones é simples, interrompeu Jiraiya, lançando um olhar de pena para Orochimaru. Qual o motivo? Perguntou Orochimaru, ignorando o olhar fulminante de Tsunade enquanto se limpava. É porque você está apressando o processo sem controlar totalmente o fluxo de chakra. Quando você conseguir gerenciar meticulosamente cada partícula de chakra que canaliza para o Shuriken, os clones se formarão sem problemas, explicou Jiraiya. Dominar cada grama de chakra foi a parte mais difícil da técnica do clone das sombras Shuriken. Se não fosse por seu corpo sábio, que ele havia recebido através de um de seus fortuitos acidentes de treinamento, ele também não teria sido capaz de realizá-la tão rapidamente. Orochimaru assentiu pensativamente, já imerso em profunda concentração enquanto retomava seu treinamento. Tsunade, disse Jiraiya, aproximando-se dela com um sorriso malicioso. É hora de você cumprir sua promessa. Eu sempre honro minha palavra, respondeu Tsunade, embora sua expressão revelasse um leve arrependimento. Diga o que quiser, contanto que não vá contra meus princípios, eu farei. Depois do jantar, venha à minha casa. Lá, eu lhe farei um pedido, disse Jiraiya com um sorriso irônico. A tarefa que ele tinha em mente exigiria muita energia, e depois de um dia inteiro de treinamento, ele não queria que Tsunade estivesse muito exausta para realizá-la. Jiraiya e Tsunade deixaram o campo de treinamento, deixando Orochimaru para trás para treinar incansavelmente. 1001, 1002, 1003. Ao se aproximar de casa, Jiraiya avistou um jovem de macacão verde fazendo flexões rápidas em um campo aberto. Era ninguém menos que Might Dui, o pai de Might Guy. Dui era conhecido como o Genin eterno de Konoha, perpetuamente ignorado e ridicularizado por seus pares. Poucos sabiam que esse homem aparentemente insignificante havia dominado os 8 portões, uma técnica lendária de taijutsu. No futuro, durante a Terceira Guerra Ninja, Dui se sacrificaria para salvar seu filho, Guy, e seus companheiros dos 7 espadachins da névoa. Ao abrir o 8º portão, ele consumiu sua juventude por completo e transformou os infames espadachins em nada mais que um conto de advertência. Dui-san, Jiraiya chamou com um sorriso. Dui parou abruptamente no meio da flexão, depois se virou para Jiraiya com lágrimas escorrendo pelo rosto. O aluno do Hokage está falando comigo. Que dia glorioso. Vou correr 100 voltas ao redor da vila para comemorar. Dui-san, não precisa exagerar, disse Jiraiya, surpreso com a intensidade de Dui. Mas Dui não ouviu. Você tem razão. Serão 200 voltas. A juventude brilha mais intensamente quando nos esforçamos ao máximo. Jiraiya suspirou, percebendo que era inútil tentar impedi-lo. Decidiu que o melhor era partir antes que Dui se afundasse no esquecimento. Capítulo 18. Jiraiya-san, me desculpe. Eu me empolguei demais, disse Might Dui, se acalmando enquanto enxugava as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Sua voz carregava um toque de constrangimento. O treino é importante, mas você precisa equilibrá-lo com o descanso. Treinar demais pode ser contraproducente, aconselhou Jiraiya com um tom afável, porém firme. Acabei de terminar meu treino do dia e estava prestes a jantar. Se você ainda não comeu, por que não se junta a mim? Jiraiya fez o convite sinceramente. Ele havia reconhecido o imenso potencial de Might Dui e sabia da importância de construir um bom relacionamento com ele. A energia ilimitada e a dedicação de Dui eram qualidades que Jiraiya desejava ter ao seu lado, especialmente considerando o futuro perigoso que aguardava o mundo ninja. O aprendiz do Hokage me convidando para jantar? Vou ter que dar 1000 voltas pela vila para comemorar este momento, exclamou Dui, com a voz trovejando de entusiasmo enquanto erguia o rosto para o céu e gritava. Jiraiya não pôde deixar de se sentir um pouco perplexo com a reação de Dui. A energia e o entusiasmo ilimitados do homem eram quase de outro mundo. Jiraiya-san, peço sinceras desculpas, mas ainda não posso jantar com você. Ainda não terminei o treino de hoje, disse Dui, curvando a cabeça em sinal de respeito.
Tudo bem, vou voltar por agora, disse Jiraiya com um sorriso. Não havia necessidade de insistir. Ele percebeu que Dui já o tinha em alta consideração. Era uma relação que ele poderia cultivar com o tempo. Insistir demais poderia ter o efeito contrário. Brilhe intensamente, jovem. Não posso deixar minha juventude se perder, bradou Dui, e saiu correndo em voltas pela aldeia. Até a corrida dele é mais animada do que toda a série do Boruto, murmurou Jiraiya, observando a figura de Dui desaparecer na distância. Enquanto estava ali parado, Jiraiya não pôde deixar de pensar. Será que algum dia conseguirei desbloquear a técnica dos 8 portões? Isso sim seria algo para se ansiar. O poder dos 8 portões sempre fascinou Jiraiya. Embora desbloquear o último portão, o portão da morte, tivesse um preço altíssimo, a própria vida, o corpo de Jiraiya era diferente. Ele possuía o potencial para despertar o corpo sábio. Com suas capacidades regenerativas, acreditava que poderia suportar até mesmo o esforço mais intenso da técnica. Se eu dominar os 8 portões e combiná-los com o modo sábio, a vitalidade do meu corpo aumentará exponencialmente. Eu poderia suportar até mesmo o portão da morte sem sucumbir, refletiu ele, confiante. Ao voltar para casa, Jiraiya pescou uma truta rechonchuda no lago perto de casa e a levou para a cozinha. O dinheiro estava curto. A indenização de guerra de seus pais e sua mesada mensal haviam sido quase totalmente desperdiçadas por ele, quando mais jovem, em romances e mangas eróticos. Ao menos esses livros serviram de inspiração para seu futuro como escritor. Ele suspirou, decidindo-se a lê-los novamente quando tivesse tempo. Eles ajudariam a enriquecer sua mente criativa. Por enquanto, porém, ele tinha que se virar com o pouco dinheiro que lhe restava, mal o suficiente para o mês. Missões ainda não eram uma opção, já que ele ainda estava em treinamento intenso. Com a Segunda Grande Guerra Ninja se aproximando, Hiruzen logo designaria missões reais para sua equipe, a fim de prepará-los para o que estava por vir. Assim que Jiraiya terminou seu jantar modesto, uma voz familiar ecoou do pátio. Jiraiya, estou aqui. O que você precisar é só pedir contanto que seja razoável. O tom autoritário de Tsunade ecoou pela tranquilidade da noite. Acariciando a barriga cheia, Jiraiya saiu. Tsunade, preparei água quente para você no banho. Pode entrar agora. O quê? O rosto de Tsunade ficou vermelho como um tomate. Seu pervertido. Você acha que eu vou tomar banho para você ficar olhando? De jeito nenhum. Tsunade, se acalme. O que você está imaginando? Jiraiya riu, erguendo as mãos em sinal de rendição. Então, o que você quer de mim? Perguntou Tsunade, com a voz suavizando, mas ainda cautelosa. O campo de treinamento, disse Jiraiya, apontando para a área empoeirada e coberta de teias de aranha. Os equipamentos não são usados há algum tempo e estão imundos. Preciso que você limpe tudo. A água morna vai facilitar a limpeza. Tsunade pescou surpresa. Você quer que eu limpe? Ela estava preparada para repelir qualquer pedido inapropriado, talvez até mesmo dar um soco nele se necessário. Ela o subestimou, presumindo que suas intenções não fossem as mais puras. Por um instante, ela não soube como responder. Bem, sim, disse Jiraiya casualmente. A menos que você esteja muito decepcionado por eu não ter pedido algo diferente? Ele deu um sorriso malicioso. Quem dera. Tsunade retrucou com o rosto corando novamente. Se você tentar me espionar, vai se arrepender amargamente. Ela pegou a água morna e os produtos de limpeza e caminhou a passos largos em direção ao campo de treinamento. Não se acomode. Vou verificar seu trabalho mais tarde. Jiraiya gritou para ela. Tsunade não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, esmagou uma pedra solta sob o pé, como se quisesse extravasar sua frustração. Ela tem um temperamento forte, mas um dia ela estará comendo na minha mão, pensou Jiraiya com um sorriso malicioso. As mulheres admiram a força, e com o meu sistema, eu me tornarei imparável. Tsunade acabará cedendo. Assobiando para si mesmo, Jiraiya caminhou até o lago, tirou a roupa e pulou na água para um banho refrescante. Enquanto isso, Tsunade encarava o campo de treinamento com desânimo. Poeira e teias de aranha cobriam tudo. Isso vai demorar uma eternidade, murmurou ela, balançando a cabeça. Resmungando baixinho, ela começou a esfregar o equipamento. Seu idiota, Jiraiya. Ele vai pagar por isso, rosnou ela, jogando a água suja fora e indo buscar um balde cheio. Ao se aproximar do lago, ela avistou Jiraiya saindo da água, completamente despreocupado com a falta de roupas. Jiraiya, seu idiota. O que você está fazendo? Seu rosto ficou vermelho intenso e ela se virou bruscamente com um grito, recusando-se a olhar. Capítulo 19. Tsunade, você estava me espionando enquanto eu tomava banho. Jiraiya imediatamente desviou o assunto, apontando o dedo acusador. Seu desgraçado. Vista-se agora mesmo, ou eu te mato. Tsunade rosnou, mal conseguindo conter sua fúria. Jiraiya, pressentindo o perigo, vestiu-se às pressas. A última coisa que ele queria era sentir a fúria dos punhos de Tsunade. Ele não se importava de provar outros atributos dela, porém. Assim que ela se vestiu completamente, Jiraiya disse a ela com naturalidade. Depois que você terminar de limpar o campo de treinamento e consertar a porta, estará livre para ir embora. Seu idiota. Se você se despir na minha frente sem minha permissão de novo, eu vou esmagar seu passarinho até o chão. Tsunade retrucou com um olhar venenoso, seu tom não admitindo discussão. Jiraiya estremeceu, sentindo instintivamente um arrepio na espinha. Aquele olhar era aterrorizante. Se você destruir meu pássaro, o que acontecerá com a sua felicidade futura? Murmurou ele para si mesmo. Após um momento para se recompor, Jiraiya se jogou no chão e começou a fazer flexões. O suor rapidamente se formou em sua testa enquanto ele se esforçava ao máximo. Para desbloquear completamente o corpo sábio, um treinamento físico rigoroso era essencial. Além disso, ele sabia que seu súbito aumento de força não havia passado despercebido. Danzou certamente enviaria alguém para espioná-lo e descobrir a origem de seu novo poder. Para despistar Danzou, Jiraiya precisava criar a imagem perfeita, a de um homem aprimorando suas habilidades diligentemente por meio de trabalho árduo. Não muito longe de sua casa, escondido entre os galhos densos de uma árvore frondosa, um membro da Ambu mascarado, usando uma máscara de coelho, observava Jiraiya em silêncio. Como Jiraiya suspeitava, Danzou não perdeu tempo. Assim que retornou ao seu quartel-general, enviou um ninja para vigiar Jiraiya de perto. A curiosidade de Danzou fervilhava. Como Jiraiya havia ficado tão forte tão repentinamente?
Enquanto isso, Tsunade olhou para a porta quebrada e suspirou. Por que eu tive que arrombar a porta? Murmurou ela, arrependendo-se de seu acesso de raiva anterior. Ela acabará de limpar o campo de treinamento, mas consertar a porta era um desafio completamente novo. Ela não tinha a menor ideia de por onde começar. 978, 979, 980. Jiraiya agora fazia flexões com uma mão só, seu suor pingando no chão como chuva. Ele cerrou os dentes e continuou, atingindo o limite absoluto de sua resistência. Ele sabia que somente ultrapassando repetidamente seus limites ele poderia realmente se tornar mais forte. O que diabos aconteceu com ele? Tsunade se perguntou, observando-o à distância. Por que ele está treinando tão arduamente de repente? Será que seu recente aumento de poder é realmente resultado desse regime intenso? Mas mesmo que isso seja verdade, sua força cresceu a uma taxa absurda. É quase assustador. A menos que... Tsunade fez uma pausa, ponderando a ideia. A menos que Jiraiya sempre tenha sido um gênio. Talvez ele fosse fraco antes porque nunca levou seu treinamento a sério, sempre muito ocupado espiando. Agora que ele finalmente está se concentrando, suas habilidades estão disparando. Ela cerrou os punhos. Preciso consertar esta porta e voltar ao treino. Não posso deixar que ele me deixe para trás. Determinada, Tsunade juntou tábuas de madeira e pregos, dedicando-se à tarefa de reconstruir a porta. Quando o céu começou a clarear, anunciando o amanhecer, ela enxugou o suor da testa e admirou seu trabalho. Pronto. Nada mal, se me permitem dizer, declarou ela, orgulhosa. Jiraiya caminhou até lá, deu uma olhada na porta e congelou. Espere, está aí a porta que você consertou? Sua expressão era de total incredulidade. A porta estava repleta de frestas, praticamente se desfazendo. Para piorar a situação, Tsunade a encarava com um ar de satisfação presunçosa. Que cara é essa? Tsunade perguntou bruscamente, percebendo sua expressão. Essa porta é perfeita. É ventilada, me permite ver o que está acontecendo lá fora e é super prática. Você deveria me agradecer. Você está brincando, né? Você chama isso de porta? Jiraiya murmurou baixinho. Tsunade franziu a testa. Se você não está satisfeita, conserte você mesma. Passei a noite toda trabalhando nisso. Vou dormir. Sem esperar por uma resposta, ela saiu furiosa. Jiraiya coçou a cabeça, sentindo-se completamente derrotado. A capacidade de Tsunade de argumentar contra o que parecia absurdo com tanta convicção era algo impressionante. Ao entrar no campo de treinamento, Jiraiya notou que o local estava impecável. Tsunade havia sido meticulosa na limpeza, apesar de seu acesso de raiva anterior. Ele inspecionou o equipamento de treinamento projetado para lançar projéteis para treinamento de reação e constatou que tudo estava funcionando corretamente. Após carregar os dispositivos com shurikens de madeira, ele os ativou e começou a praticar. Os dias se misturaram, e logo 5 haviam se passado. Em uma câmara subterrânea pouco iluminada, o Ambu com a máscara de coelho ajoelhou-se diante de Danzou. Danzou-sama tem observado Jiraiya por vários dias. Não há nada de incomum em seu comportamento. Ele dorme apenas algumas horas por noite, passando o resto do tempo treinando rigorosamente taijutsu e ninjutsu. Acredito que seu recente aumento de força esteja diretamente relacionado ao seu treinamento intenso. Então, tudo se deve ao seu talento natural? Danzou ponderou, franzindo a testa. Jiraiya sempre se distraía com outras coisas. Talvez ele finalmente esteja levando seu treinamento a sério. Durante o período em que o observei, ele não fez nenhum tipo de espionagem, confirmou o agente mascarado com a máscara de coelho. Que estranho. Danzou tamborilou os dedos na mesa. Depois de um instante, fez seu próximo pedido. Esta noite, infiltre-se na casa dele. Recupere todos os pertences dos pais dele. O agente assentiu com a cabeça. Entendido. Danzou inclinou-se para frente com uma expressão sombria. Seja discreto. Jiraiya não pode descobrir isso. Roubar da família de ninjas que morreram pela vila é um ato vergonhoso. Se isso vazar, prejudicará seriamente a reputação de Konoha. Não permitirei que isso aconteça. O olhar de Danzou endureceu. Apesar de sua crescente obsessão pelo poder, seu amor por Konoha ainda ardia intensamente. Suas intenções, embora cada vez mais distorcidas, nasciam dessa devoção. Capítulo 20. Entrar. Ao acordar, Jiraiya falou sem hesitar. Este foi o seu 7º dia no mundo de Naruto e a segunda oportunidade para se cadastrar. Desta vez, ele aguardava ansiosamente a recompensa. Com a segunda grande guerra ninja prestes a eclodir, todos inevitavelmente acabariam no campo de batalha. Era crucial aprimorar suas habilidades o mais rápido possível. E as recompensas do sistema eram, sem dúvida, a melhor e mais rápida maneira de alcançar esse objetivo. Login realizado com sucesso. Parabéns, você obteve a ferramenta Ninja Premium, Lâmina da Chama Relâmpago. Ela foi adicionada ao inventário do sistema e pode ser extraída a qualquer momento. A voz mecânica do sistema ecoou na mente de Jiraiya. Para sua surpresa, desta vez a recompensa era uma ferramenta ninja. Só pelo nome, parecia bastante impressionante. Ele esperava que suas habilidades reais não o decepcionassem. Extraia a lâmina da chama relâmpago. Sem hesitar, Jiraiya deu a ordem ao sistema. Assim que as palavras saíram de sua boca, o espaço à sua frente começou a ondular. Faíscas de relâmpago e chamas irromperam repentinamente, chocando-se violentamente antes de se fundirem em um único objeto, uma lâmina elegante e afiada de cerca de 30 centímetros de comprimento. A lâmina da chama relâmpago parecia extremamente afiada, sua superfície brilhando com um fulgor gélido que a tornava incrivelmente mortal. Ao observar sua entrada espetacular, Jiraiya não pôde deixar de se sentir ainda mais empolgado. Ele estendeu a mão para agarrar a espada, notando que era tão leve que parecia quase sem peso. Dengue, dengue. Com alguns movimentos rápidos no ar, a lâmina emitiu sons agudos e explosivos, como se estivesse cortando o próprio tecido da atmosfera. Jiraiya voltou sua atenção para um pequeno canteiro de flores de cerca de meio metro de altura em sua casa. Erguendo a mão direita, ele desferiu um golpe preciso com a lâmina. O canteiro de flores dividiu-se perfeitamente em dois, os cortes incrivelmente suaves. Ele não sentiu resistência alguma durante o golpe, como se a lâmina estivesse cortando água. Em seguida, Jiraiya pegou um shuriken comum e o testou contra a lâmina da chama relâmpago. Com um movimento rápido, o shuriken foi cortado ao meio sem esforço, com as lâminas perfeitamente retas. Tão afiado.
Jiraiya exclamou maravilhado. Mesmo sem considerar quaisquer habilidades adicionais, a lâmina da chama relâmpago já era uma ferramenta ninja excepcional. Se essa lâmina caísse nas mãos de um assassino, sem dúvida o tornaria muito mais letal. Quais são as habilidades da lâmina da chama relâmpago? Jiraiya perguntou ao sistema. Certamente a lâmina tinha mais a oferecer. Informando ao anfitrião, a lâmina da chama relâmpago pode absorver chakra de jutsus de estilo relâmpago e estilo fogo lançados por inimigos, reduzindo o poder desses jutsus. O chakra absorvido é armazenado dentro da lâmina. O anfitrião pode então usar o chakra armazenado para liberar ataques de relâmpago ou fogo. Quanto mais chakra absorvido, maior o poder do ataque. A explicação do sistema foi completa. É um tanto semelhante à sameada empunhada por Kisame Oshigaki, refletiu Jiraiya. A sameada podia devorar chakra e transferi-lo para seu portador, mas não tinha a capacidade de aumentar o poder dos jutsus. Quanto chakra de jutsus inimigos ele consegue absorver? Perguntou Jiraiya, sabendo que esse era um detalhe crucial. Pode absorver aproximadamente 50% do chakra contido no jutsu de um inimigo. Tudo isso? Jiraiya ficou estupefato. A capacidade de reduzir o poder do jutsu de um inimigo pela metade era incrível. Qual é a quantidade máxima de chakra que a lâmina pode armazenar? Não há limite máximo para a quantidade de chakra que a lâmina da chama relâmpago pode absorver. No entanto, ela deve ser usada em até 30 minutos, caso contrário, o chakra se dissipará. Só 30 minutos? Que pena, murmurou Jiraiya, ligeiramente desapontado. Se não houvesse limite de tempo, ele poderia injetar chakra na lâmina diariamente, armazenando uma quantidade imensa para emergências. Teria sido um trunfo formidável. Quanto isso aumenta o poder do jutsu? Jiraiya fez uma última pergunta. O sistema respondeu prontamente, aumenta o poder do jutsu em 60%. Os olhos de Jiraiya brilharam. Um aumento de 60% significava que um único jutsu atingiria com a força de quase o dobro. Levando tudo em consideração, a lâmina da chama relâmpago era inegavelmente uma ferramenta ninja poderosa. Jiraiya tinha certeza de que mesmo em toda Konoha, não existia uma única ferramenta ninja desse calibre. Jin, o modo de login diário foi ativado. A voz do sistema soou novamente. O que é um modo de login diário? Perguntou Jiraiya confuso. Informando ao anfitrião, com o modo de login diário ativado, o anfitrião agora pode fazer login todos os dias para receber recompensas. Embora as recompensas diárias sejam geralmente menos valiosas do que as recompensas de login de 7 dias, elas ainda são itens premium e não decepcionarão o anfitrião. Ao ouvir isso, Jiraiya ficou entusiasmado. Isso permitiria que sua força crescesse ainda mais rápido. Posso fazer o login diário de hoje agora? Perguntou ele ansiosamente. Os logs de 7 dias e os logins diários não entram em conflito. O anfitrião pode prosseguir com o login diário de hoje. Faça login, disse Jiraiya imediatamente sem perder tempo. O sistema dele estava se mostrando incrivelmente fácil de usar. Quem dera pudesse se tornar ainda mais generoso no futuro, talvez permitindo logins a cada hora. Login realizado com sucesso. Você obteve a transformação do chakra relâmpago. A notificação do sistema fez Jiraiya sentir um formigamento por todo o corpo, como um leve choque elétrico. O processo durou apenas alguns segundos. Muito bem, sistema, exclamou Jiraiya encantado. Há poucos instantes ele lamentava a falta de um chakra de relâmpago, o que teria limitado a eficácia da lâmina de chamas relâmpago. Mas agora o sistema havia resolvido o problema por completo. Isso significava que ele podia explorar todo o potencial da lâmina. Ao mesmo tempo, Jiraiya estava impressionado com as capacidades do sistema. Ele havia alterado algo que se supunha ser determinado no nascimento. No mundo de Naruto, jutsus do estilo relâmpago que podiam ser combinados com ferramentas ninja eram muito mais abundantes do que os do estilo fogo. Encontrar técnicas compatíveis seria muito mais fácil agora. Capítulo 21. Jiraiya empunhou a espada da chama relâmpago, canalizando seu chakra nela. Conforme refinava seu chakra em uma natureza relâmpago, a lâmina, originalmente branca como a neve, começou a brilhar com um tom azul intenso, crepitando com arcos de relâmpago que dançavam esporadicamente ao longo de sua borda. Em seguida, Jiraiya refinou seu chakra em natureza ígnea e o infundiu na lâmina. Uma fina camada de chamas, semelhante à lava derretida, envolveu a lâmina da chama relâmpago, irradiando calor intenso. Mesmo sem dominar o ninjutsu que complementa esta arma, a simples infusão de chakra amplifica seu poder tremendamente. Esta é realmente uma ferramenta impressionante. Jiraiya ficou extremamente satisfeito com a recompensa do sistema de hoje. Deixando de lado a própria espada da chama relâmpago, obter a habilidade de alterar a natureza de seu chakra para relâmpago já era uma vantagem significativa. Com isso, ele agora poderia começar a treinar técnicas de liberação de relâmpago. Quanto a encontrar ninjutsu de fogo e relâmpago adequados para combinar com a lâmina da chama relâmpago, Jiraiya não tinha pistas. Tais jutsus de alto nível eram geralmente segredos bem guardados de clãs poderosos, tornando sua aquisição um desafio assustador. Ainda assim, ele estava otimista. Considerando a precisão extraordinária com que seu sistema funcionava, acreditava que a recompensa do dia seguinte poderia incluir justamente as técnicas de que precisava. Após guardar cuidadosamente a espada da chama relâmpago, Jiraiya foi se lavar e preparou um café da manhã simples. Feito isso, dirigiu-se ao campo de treinamento para iniciar sua rotina rigorosa. Ele havia elaborado um plano de treinamento rigoroso para si mesmo. Treinamento de taijutsu pela manhã, seguido de prática de ninjutsu à tarde. Graças ao seu corpo sábio, Jiraiya era capaz de suportar uma carga de trabalho excepcionalmente alta. 1080, 1081, 1082. O suor de Jiraiya escorria como chuva enquanto ele fazia flexões com uma mão só, seu corpo firme a cada golpe repetido da palma da mão no chão. Embora a intensidade do seu treino fosse extenuante, ele apreciava o processo. Sentir-se ficar mais forte a cada instante era estimulante, até viciante.
O dia passou voando, e quando a noite caiu, Jiraiya estava imerso na prática do Jutsu Shuriken das sombras. Essa técnica de ninjutsu de rank A era, até então, a única técnica avançada que ele dominava completamente, e ele estava determinado a aprimorá-la ainda mais. Após dias de prática, Jiraiya alcançou um ponto em que conseguia produzir 100 shurikens de sombra de uma só vez, aumentando a letalidade da técnica 100 vezes. Contudo, ele não estava satisfeito. Seu objetivo era refinar o Jutsu Shuriken das sombras em algo semelhante a um canhão laser de shurikens. Com suas reservas de chakra massivas, cortesia do corpo sábio, qualquer coisa inferior a isso lhe pareceria um desperdício de seu potencial. Enquanto Jiraiya se esforçava cada vez mais, uma sombra se aproximava silenciosamente de sua casa. Esse intruso era um membro da Anbu enviado por Danzou para descobrir o segredo por trás do rápido crescimento de poder de Jiraiya. Vestido inteiramente de preto e dispensando a tradicional máscara de coelho, o ninja possuía uma furtividade incomparável. Seu posto de Jounin especial o colocava entre os Chunin e Jounin comuns, embora sua perícia singular o tornasse muitas vezes muito mais perigoso do que a maioria dos Jounin ordinários. O talento do intruso residia na furtividade, auxiliada por sua criatura invocada, uma pequena aranha negra pousada em seu ombro. Embora a aranha não possuísse habilidades de combate, ela podia absorver e mascarar sua assinatura de chakra única, tornando-o praticamente indetectável. Essa maldita porta, murmurou o intruso, com o olho tremendo enquanto observava a porta da frente de Jiraiya, uma montagem caótica de tábuas de madeira desalinhadas, com frestas visíveis em vários lugares. Embora não fosse a primeira vez que via aquela porta, seu design desordenado sempre aguçava suas tendências obsessivas. Se não fosse pelo risco de alertar Jiraiya, ele mesmo teria esmagado a porta em pedaços. Quem em sã consciência faria uma porta tão ridícula? Ao longe, Tsunade espirrou abruptamente, interrompendo seus preparativos para a noite. Aquele idiota do Jiraiya deve estar falando de mim. Vou fazê-lo pagar amanhã, resmungou ela, cerrando o punho. Enquanto isso, Jiraiya, alheio à ira de Tsunade, desconhecia seu infortúnio. O intruso, observando os esforços incansáveis de Jiraiya à distância, não pôde deixar de sentir um respeito relutante. Treinar com tanta dedicação a esta hora, impressionante. Ainda assim, ele amaldiçoou a paranoia de Danzou. Estava claro para ele que o poder de Jiraiya provinha de trabalho árduo, mas Danzou insistia em investigar mais a fundo. Pior ainda, a missão havia perturbado a vida pessoal do intruso, tendo se casado recentemente com uma viúva de energia inesgotável. O ninja estava bem ciente de que suas frequentes ausências poderiam colocar seu relacionamento em risco. Se isso continuar, ela vai acabar me traindo, pensou ele amargamente, uma metáfora vívida para a infidelidade que só aumentou seu aborrecimento. Afastando suas frustrações, o intruso se recompôs e começou a formar selos de mão. Lentamente, seu corpo se fundiu com a escuridão ao redor. Invisível para todos, exceto os observadores mais atentos, ele entrou na casa de Jiraiya com uma facilidade impressionante. Vamos terminar isso logo, murmurou ele, lançando um olhar para as prateleiras. Seus olhos brilhavam com intenções travessas. Ouvi dizer que Jiraiya tem uma coleção de romances raros para adultos. Já que estou aqui, posso pegar alguns volumes. Minha esposa adoraria explorá-los comigo. Contudo, sem que o intruso soubesse, Jiraiya já o havia detectado. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Jiraiya enquanto ele interrompia o treino. Sua intuição estava certa, Danzou não conseguia resistir à tentação de se intrometer. Prevendo a vigilância, Jiraiya permitiu deliberadamente que a Anbu observasse seu treinamento. Mas invadir sua casa era cruzar a linha. Sua coleção pessoal de romances adultos de edição limitada era insubstituível. Perder sequer um deles seria imperdoável. Silenciosamente, Jiraiya deixou o campo de treinamento e dirigiu-se para sua casa. Era hora de dar uma lição a esse intruso. O que o intruso não sabia era que Jiraiya havia dominado recentemente o Jutsu Teia de Vento. Embora inicialmente fosse um exercício, a técnica acabou revelando acidentalmente a presença do intruso. Agora, Jiraiya se preparava para confrontar seu convidado indesejado e garantir que sua preciosa coleção permanecesse intacta. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 22. Normalmente, uma vez que o Anbu da máscara de coelho usasse sua técnica de camuflagem, combinada com a habilidade da besta invocada de suprimir sua presença, nem mesmo técnicas sensoriais avançadas o detectariam. Tomemos como exemplo o estilo vento de Jiraiya, teia de vento. Era um ninjutsu sensorial de nível básico, quase iniciante. Se o ninja adversário fosse especializado em ocultar seu chakra, detectá-lo seria praticamente impossível. Mas Jiraiya era uma exceção. Graças ao intenso treinamento a que havia sido submetido nos últimos dias, seu corpo sábio havia despertado uma nova habilidade: detectar flutuações sutis de chakra em seu entorno e amplificar a eficácia do ninjutsu sensorial. Para o Anbu da máscara de coelho, suas ações pareciam completamente ocultas. Contudo, aos olhos de Jiraiya, o homem brilhava como um farol na escuridão, impossível de ignorar. Nossa, olha quanta coisa ele guardou. Existem até técnicas assim? Caramba, preciso testar algumas delas com a minha esposa quando voltar. O Anbu se infiltrou na casa de Jiraiya e imediatamente se deparou com sua coleção de mangás e romances. Contemplando as capas vibrantes, ele não resistiu e pegou um folheando. Sua mente explodiu instantaneamente, como se tivesse descoberto um mundo inteiro de possibilidades. Sem saber, ele havia aprendido algumas técnicas novas e interessantes. Está gostando? Se você realmente quer aprender, por que não trazer sua esposa? Posso fazer uma demonstração ao vivo para que você domine a técnica ainda mais rápido. O Anbu da máscara de coelho congelou ao ouvir a voz de Jiraiya. O gibi que ele segurava escorregou e caiu no chão. Ele se virou e viu Jiraiya encostado casualmente no batente da porta, sorrindo para ele com um olhar zombeteiro. Droga! Como ele me notou? Será que foi o ninjutsu dele? A surpresa do Anbu era palpável. Durante sua infiltração, ele havia sentido vestígios de chakra de vento preenchendo o pátio sem dúvida, provenientes da técnica da teia de vento. Mas ele não deu importância. Afinal, a técnica não deveria ter sido capaz de detectá-lo. Mesmo assim, Jiraiya o encontrou.
Sem hesitar, o Ambu pegou uma bomba de fumaça em seu cinto e a jogou no chão. Bang! Uma fumaça branca preencheu a sala, obscurecendo tudo à vista. Aproveitando a cobertura, ele ativou a técnica de cintilação corporal e escapou. Como a missão já havia falhado, ficar mais tempo ali só aumentaria o risco de atrair as patrulhas de Konoha. Se isso acontecesse, ele não só estaria em sérios apuros, como Danzou não moveria um dedo para ajudá-lo. Em vez disso, provavelmente o executaria para encobrir seus rastros. Acha que minha casa é algum tipo de parque de diversões? Para entrar e sair quando quiser? Nem pensar. A risada gélida de Jiraiya ecoou enquanto ele ativava sua própria técnica de cintilação corporal, acompanhando o ritmo sem esforço. Sua capacidade sensorial aprimorada tornava a fumaça inútil. Era como se ela nem existisse. Ele podia ver cada movimento do Ambu com a mesma clareza da luz do dia. O único motivo pelo qual ele não impediu o intruso de entrar foi porque não queria que sua casa fosse destruída no processo. Ao contrário de Yamato, Jiraiya não conseguia criar uma nova casa com o modo madeira depois de uma luta. Impressionante, murmurou o Ambu da máscara de coelho enquanto fugia. Me rastrear com tanta precisão. Ele realmente é aprendiz do terceiro Hokage. Inicialmente, os Ambu pensaram que Jiraiya havia armado armadilhas dentro da casa que os alertaram. Mas agora, fora da vila, ficou claro que a capacidade de Jiraiya de senti-lo provinha inteiramente de suas próprias habilidades. Apesar da frustração, o Ambu não tinha intenção de enfrentar Jiraiya em combate. Ele correu em direção aos arredores da vila, rumo ao ponto de encontro onde seus reforços o aguardavam. Você está com tanta pressa. O que houve? Vai buscar sua esposa para que eu demonstre esses movimentos para você? A voz zombeteira de Jiraiya soou atrás dele. Você está mesmo ansioso para aprender, não é? Mas deixe-me avisá-lo, se sua esposa for feia, não me interessa. Duas shurikens comuns voaram pelo ar em direção ao Ambu enquanto Jiraiya zombava dele. O Ambu saltou para um galho de árvore, desembainhando sua katana padrão da Ambu em um movimento fluido. Com um golpe preciso, desviou o shuriken com facilidade. O fato de Jiraiya tê-lo seguido para fora da vila o pegou de surpresa. Ouvir as provocações de Jiraiya só alimentou ainda mais sua raiva já latente. Pirralho arrogante. O último Chunin que ousou falar comigo desse jeito. A grama do túmulo dele já está com meio metro de altura, rosnou o Ambu. Com um ímpeto de velocidade, ele atacou Jiraiya, sua katana reluzindo ao luar. Clang. Faíscas voaram quando a katana do Ambu encontrou o shuriken de Jiraiya, o choque ressoando como um sino na noite silenciosa. Jiraiya sorriu ao bloquear o golpe sem esforço algum. O último cara que falou comigo desse jeito? O túmulo dele nem tem grama, está completamente vazio. Com um pequeno salto, Jiraiya criou alguma distância entre eles. Seu sorriso zombeteiro permaneceu, sua confiança inabalável. Quando o assunto era provocar os outros, ninguém conseguia superar Jiraiya. Capítulo 23. Você está dizendo que envenenaria o túmulo de alguém? O ninja com cara de coelho deixou escapar, incapaz de conter seu espanto. Que método cruel. A pessoa já estava morta, e vocês nem sequer a deixaram descansar em paz. Não, não, não. Em vez disso, desenterrei o túmulo dele. Jiraiya balançou a cabeça e esclareceu, um sorriso se formando em seus lábios. A boca do ninja com cara de coelho se contraiu levemente. Ele não esperava que Jiraiya fosse ainda mais implacável do que imaginava. Sem hesitar, admitiu que havia aprendido algo novo hoje. Estilo de fogo, bala de chamas. Jiraiya formou selos de mão e uma intensa onda de chakra de fogo se concentrou em sua boca. 5 bolas de fogo flamejantes dispararam, cada uma irradiando um calor abrasador enquanto se precipitavam em direção ao ninja com rosto de coelho. Após dias de treinamento rigoroso, Jiraiya dominou a habilidade de lançar 5 balas de chama simultaneamente, um limite para a técnica, mas não para ele. Se não fosse pela baixa classificação e pelo potencial limitado da bala de chamas, Jiraiya acreditava que poderia produzir ainda mais bolas de fogo. Ele também não planejava esconder sua força. Com o sistema vinculado a ele, seu poder inevitavelmente cresceria a uma taxa assombrosa. Reter-se só levantaria suspeitas. Em vez disso, era melhor mostrar seu talento com ousadia e deixar que todos em Konoha soubessem que ele era um gênio. Além disso, se ele mantivesse suas habilidades em segredo, como poderia se divertir exibindo-as? Para Jiraiya, exibir sua força era um dos maiores prazeres da vida. Uma vida sem isso seria completamente sem sentido. Impressionante. Um Chunin capaz de lançar 5 balas de chamas de uma só vez. Verdadeiramente notável. Mas contra mim, isso não será suficiente. Prepare-se para implorar por misericórdia. O ninja com cara de coelho também não era estranho a se gabar. Ele fez selos de mão e desapareceu de repente. Bum! As 5 bolas de fogo caíram no chão, criando uma série de explosões ensurdecedoras. 5 crateras carbonizadas marcaram a terra, suas bordas reduzidas a vidro pelo calor intenso. Jiraiya examinou os arredores, apenas para descobrir que o ninja com rosto de coelho havia desaparecido de vista. Sem perder um instante, ele rapidamente formou novos selos e expirou bruscamente. Fios de chakra de vento se espalharam a partir de sua posição, estendendo-se pela área ao seu redor. A partir da breve troca de palavras, Jiraiya percebeu que o ninja com rosto de coelho era excelente em furtividade e táticas de emboscada. Para derrotar tal oponente, tudo o que ele precisava fazer era localizar sua posição. Caso contrário, ele seria forçado à defensiva, sendo enfraquecido pouco a pouco até ser derrotado. No mundo de Naruto, lendas como Uchiha Shizui construíram suas reputações com velocidade incomparável e a arte da técnica de cintilação corporal. O ninja com cara de coelho à sua frente não era um Shizui, mas suas habilidades exigiam cautela mesmo assim. Usando a combinação de chakra do vento e as capacidades sensoriais de seu corpo sábio, Jiraiya logo localizou o ninja atrás dele. Uma lâmina brilhou ao luar enquanto descrevia um arco diagonal em sua direção. Sem se virar, Jiraiya brandiu um shuriken para trás, interceptando o golpe. Clang! O choque dos metais ecoou acompanhado por uma chuva de faíscas. Jiraiya se conteve e não desembainhou sua espada da chama relâmpago. Usar uma arma tão poderosa contra aquele oponente seria um exagero. Em vez disso, ele pretendia usar o ninja com cara de coelho para aprimorar seu ninjutsu e ganhar mais experiência em combate.
Que habilidades sensoriais incríveis, pensou o ninja com cara de coelho, surpreso. Quando sua emboscada falhou, ele imediatamente ativou a técnica de cintilação corporal para recuar, escondendo-se mais uma vez para buscar outra oportunidade. Será que essa técnica do chakra do vento seria estilo vento, teia de vento? O ninja franziu a testa ao sentir os fios de chakra do vento permeando o ar ao seu redor. Ele decidiu testá-los, relutante em acreditar que uma técnica sensorial tão básica pudesse rastreá-lo. Estilo vento, grande avanço. Formando selos, ele exalou uma violenta rajada de vento, cujas bordas afiadas cortaram os fios de chakra ao seu redor. Estilo vento, teia de vento. Jiraiya não se deixou abalar pela interrupção. Calmamente, ele repetiu a técnica, espalhando o chakra do vento mais uma vez. Com suas imensas reservas de chakra, Jiraiya não temia uma batalha de desgaste. Estilo vento, grande avanço. O ninja com cara de coelho repetiu sua resposta. Estilo vento, teia de vento. E assim, os dois continuaram sua luta. Após várias trocas de golpes, o ninja com cara de coelho estava visivelmente sofrendo, com suor escorrendo da testa e a respiração cada vez mais ofegante. Como é possível que um Chunin tenha essa quantidade de chakra? Isso é insano. Frustrado, o ninja com cara de coelho praguejou mentalmente. Ele deveria ser o Jounin especial aqui. Se continuasse assim, ele ficaria completamente exausto e à mercê de Jiraiya. Você já está exausto? Que decepção! Sinto pena da sua esposa, provocou Jiraiya, percebendo o cansaço do ninja. As palavras tocaram num ponto sensível. A esposa do ninja com cara de coelho frequentemente reclamava da falta de resistência dele. Era uma humilhação que ele não suportava. Furioso, ele atacou Jiraiya com sua espada, abandonando a furtividade para um ataque direto. Clang, clang. O choque do aço ressoou enquanto faíscas iluminavam a noite escura. Apesar da incrível velocidade do ninja, Jiraiya, por meio de treinamento rigoroso e da força de seu corpo sábio, conseguiu acompanhá-lo. Estilo de vento, corte de vento. O ninja revestiu sua lâmina com chakra do vento, aumentando seu poder de corte. Estilo terra, parede de terra. Jiraiya bateu as mãos no chão, invocando uma parede de terra para bloquear o ataque. Bum! A parede se estilhaçou sob a lâmina reforçada, espalhando destroços por toda parte. Aproveitando o momento, Jiraiya saltou para cima de uma árvore, lançando shurikens de cima. Após a longa troca de palavras, Jiraiya compreendeu claramente sua própria força. Era hora de pôr fim àquela batalha. Capítulo 24. A lâmina de Jiraiya cortou a barreira de estilo terra, espalhando destroços por toda parte. Do outro lado, o Ambu com máscara de coelho viu um shuriken voando direto em sua direção. Garoto, por que você não está usando ninjutsu? Rugiu o ninja mascarado com frustração evidente em sua voz. Ele presumiu que Jiraiya recorreu a um ataque com shurikens porque suas reservas de chakra estavam baixas. Afinal, qualquer ninjutsu ofensivo teria sido muito mais devastador do que uma única shuriken. Bem, já que você insiste tanto. Os lábios de Jiraiya se curvaram em um sorriso malicioso. Vou atender ao seu pedido. Jutsu clone de shuriken das sombras. As mãos de Jiraiya se moveram num instante, formando selos com precisão de quem já tinha prática. O shuriken solitário no ar de repente se multiplicou em centenas, preenchendo o céu como uma tempestade mortal. Naquele instante, a intenção de Jiraiya de matar era inconfundível. Ele suspeitava que o intruso fosse um Ambu, mas como o homem não havia revelado sua identidade. Mesmo matá-lo não acarretaria consequências por parte dos superiores de Konoha. Essa demonstração não era apenas uma tática, era uma mensagem. Jiraiya queria deixar claro para Danzou que qualquer tentativa de manipulá-lo teria um preço alto. O ninja mascarado de coelho, prestes a desviar o shuriken solitário, congelou em descrença ao vê-lo se dividir em inúmeras cópias. Suas pupilas dilataram em choque. Sem? Impossível. Como membro da Ambu, ele conhecia bem o jutsu de clones de Shuriken das sombras, uma técnica poderosa desenvolvida pelo próprio terceiro Hokage e transmitida a seus 3 alunos. Ele também sabia que Jiraiya a dominava, mas só ouvira criar, no máximo, 5 clones durante o treinamento. Claramente, Jiraiya estava escondendo suas verdadeiras habilidades. O Ambu percebeu tarde demais que havia subestimado seu oponente. Reagindo rapidamente, o ninja mascarado de coelho formou selos, segurando firmemente sua lâmina. Com um giro rápido, ele desencadeou uma saraivada de lâminas de vento, cortando em todas as direções. Bum, bum, bum. Uma cacofonia de explosões ecoou quando as lâminas de vento colidiram com os clones de Shuriken, reduzindo a maioria deles a inofensivas nuvens de fumaça. Apesar de sua defesa habilidosa, vários Shurikens o perfuraram, atingindo seu ombro, coxa e abdômen. Ai! Gritou ele de dor, cambaleando sob o impacto dos ferimentos. O sangue escorria por seu uniforme enquanto ele lutava para se manter de pé. O ninja cerrou os dentes, reprimiu a dor e ativou a técnica de cintilação corporal para recuar em direção à floresta próxima. Era lá que seus reforços o aguardavam. Jiraiya observou o homem fugir e suspirou, recolhendo o shuriken de volta para sua mão com um puxão de chakra. Ainda não cheguei lá, murmurou para si mesmo. O chakra infundido nos clones não é denso o suficiente. Se eu tivesse aperfeiçoado isso, poderia tê-lo atravessado. Ele não estava satisfeito. Para dominar verdadeiramente o jutsu clone de Shuriken das sombras, precisava de mais treinamento. Por hora, porém, partiu em perseguição, correndo atrás do Ambu ferido. O ninja mascarado de coelho sabia que estava em desvantagem. Ele praguejou baixinho, procurando às pressas por pílulas para tratar seus ferimentos. Droga, pensei que esta missão fosse apenas uma recuperação fácil. Quem diria que se transformaria numa armadilha mortal? Ele finalmente chegou à floresta onde seus camaradas estavam posicionados. As assinaturas de chakra deles o tranquilizaram, e ele diminuiu o ritmo frenético. Jiraiya, por outro lado, parou abruptamente. Seus sentidos aguçados captaram 3 poderosas assinaturas de chakra se aproximando rapidamente. Então, a cavalaria chegou, ponderou ele, estreitando os olhos. A mudança de ritmo do ninja mascarado de coelho confirmou sua suspeita. Ele não estava diminuindo a velocidade por causa dos ferimentos. Agora se sentia seguro, sabendo que reforços haviam chegado. Todos eles são mais fortes que ele, pensou Jiraiya, franzindo a testa. Enfrentar os 3 seria imprudente. Mesmo que não o matassem de imediato por ser aluno do Hokage, não hesitariam em lhe dar uma surra.
Acho que vou deixá-lo ir desta vez. Jiraiya virou-se nos calcanhares e afastou-se da cena. Deixá-lo viver não é porque tenho medo daqueles três. É porque Konoha investiu muito no treinamento de um Jounin especial. Desperdiçar todos esses recursos. Seria uma pena, murmurou Jiraiya para si mesmo, com um leve sorriso de escárnio. Afinal, ele era bondoso demais para fazer uma coisa dessas. O ninja mascarado de coelho entrou cambaleando na clareira, sendo recebido por seus companheiros. O que aconteceu? Você está um desastre, exclamou um deles, franzindo a testa ao ver seu estado. Não era para ser uma simples coleta de informações? Como você acabou nessa situação? O ninja mascarado de coelho cerrou os dentes, reprimindo a frustração. É bem, acontece que aquela missão simples quase me matou. Capítulo 25. A visão do Ambu da máscara de coelho retornando com ferimentos tão graves deixou a equipe que veio ajudá-lo em completo choque. Baixei a guarda por um instante, e foi isso que aconteceu, explicou ele, segurando o ferimento no abdômen. O ferimento foi grave, se o shuriken que o atingiu fosse um pouco mais poderoso, teria sido seu fim. Sua explicação, no entanto, foi deliberadamente vaga. Afinal, admitir que havia sido espancado tão brutalmente por um mero chunin era humilhante demais para suportar. A missão falhou? Perguntou o Ambu da máscara de raposa em voz baixa e calma. O Ambu da máscara de coelho assentiu fracamente em resposta. E quanto ao mangá de edição limitada? Você conseguiu garantir o seu? Perguntou o Ambu da máscara de macaco com um brilho curioso nos olhos. O infame Jiraiya, colecionador de obras raras e picantes de edição limitada, era conhecido por acumular mangás de autores renomados. A curiosidade sobre se aquele item em particular havia sido recuperado consumia o grupo. Você não pretende guardar tudo só para si, pretende? Acrescentou o Ambu da máscara de tigre, num tom meio jocoso, mas com um toque de seriedade. Você só pode estar brincando. O Ambu da máscara de coelho quase se engasgou com o próprio sangue diante das perguntas. Será que eles não conseguiam ver o ferimento aberto em seu abdômen? Será que não conseguiam ver o sangue jorrando dele? Encontrar um ninja médico ou levá-lo correndo para o hospital não era a questão mais urgente naquele momento. Rangendo os dentes de frustração, ele sussurrou. Alguém pode chamar um médico, por favor? Estou quase sem forças. Relaxe, tranquilizou o Ambu da máscara de tigre, pegando no colo sem esforço. Contanto que você não tente monopolizar o mangá, nós garantiremos que você não morra. O Ambu da máscara de coelho sentiu seu coração afundar ainda mais. Será que eles realmente davam mais valor ao mangá do que à sua vida? Ele queria se manifestar, apontar o absurdo da situação, mas se conteve. E se eles concordassem com a cabeça e confirmassem seus temores? Com companheiros de equipe como esses, ele realmente duvidava que chegaria vivo ao hospital. Não se preocupe, acrescentou o Ambu da máscara de tigre com um toque de simpatia. Vamos guardar uma cópia para você. Não precisa chorar por isso. Ele chegou a estender a mão para enxugar as lágrimas dos olhos do homem ferido. Em outra parte da vila, Jiraiya acabará de retornar de uma missão. Enquanto caminhava pelas ruas de Konoha, avistou Might Dui correndo em círculos ao redor da vila apoiado nas mãos, irradiando determinação mesmo na escuridão da noite. Não posso, de jeito nenhum, desperdiçar minha juventude, declarou Doi enquanto acelerava, o suor escorrendo pelo seu corpo como uma cachoeira. Jiraiya ponderou por um instante se deveria cumprimentá-lo, mas acabou desistindo. Conhecendo Dui, mesmo uma breve conversa provavelmente o deixaria ainda mais determinado e fervoroso. Jiraiya, trabalhando até altas horas da noite, é? A voz entusiasmada de Dui ecoou, tornando a fuga impossível. Jiraiya fez uma pausa com um sorriso irônico, enquanto se virava para cumprimentar seu excêntrico conhecido. Dui-san ainda está treinando, pelo visto. Da última vez, eu o convidei para jantar. Não me diga que você se esqueceu. O rosto de Dui se iluminou, embora ele tenha balançado a cabeça rapidamente em sinal de negação. Eu jamais poderia esquecer. É que, eu ainda não sou digno. Assim que eu ficar mais forte, aceitarei seu convite com prazer. Não precisa ser tão formal. Você é bem-vindo à minha casa a qualquer hora. Somos amigos, não somos? O sorriso de Jiraiya se alargou, seu tom caloroso e reconfortante. Dui assentiu firmemente. Obrigado, Jiraiya. Mas por agora preciso continuar me esforçando. Não posso desperdiçar esta juventude preciosa. Antes que Jiraiya pudesse responder, Dui já estava correndo novamente, gritando algo sobre dar 100 voltas ao redor da vila de mãos. Observando partir, Jiraiya deu uma risadinha para si mesmo. Se ao menos Boruto tivesse metade da garra desse cara. De volta ao hospital médico de Konoha, o Ambu da máscara de coelho se recuperava em um quarto particular. Você falhou numa missão tão simples e acabou tão gravemente ferido? Patético rosnou Danzou com seu único olho visível encarando o homem ferido. Danzou-sama, assumo total responsabilidade pelo meu fracasso e estou preparado para enfrentar qualquer punição, disse o Ambu da máscara de coelho, ajoelhando-se apesar dos ferimentos. O olhar de Danzou endureceu. Explique. Por que a missão falhou? Danzou-sama, foi o Jiraiya, admitiu o Ambu com uma expressão amarga. Ele usou um estilo vento, teia de vento. Isso anulou completamente minha técnica de furtividade. Sua voz transbordava incredulidade. Ele havia passado 5 anos aperfeiçoando sua técnica de camuflagem, uma técnica capaz de enganar até mesmo os ninjas com os sentidos mais aguçados. Ela lhe rendeu o título de Tokubetsu Jounin e um lugar na Ambu. Era seu orgulho e alegria, uma técnica que o ajudara até mesmo a conquistar o coração de uma bela viúva. Mas contra o jutsu básico de Jiraiya desmoronou como papel. Interessante, murmurou Danzou com uma expressão pensativa. Será que ele possui uma linhagem sanguínea rara que aprimora seus jutsus? Danzou-sama, até onde eu sei, nem os pais de Jiraiya nem seu clã possuem tal linhagem sanguínea. A menos que, o Ambu da máscara de coelho hesitou. A menos que sua mãe tenha sido infiel. A sobrancelha de Danzou se contraiu. Eu conheci a mãe dele. Ela era uma ninja exemplar, não alguém que desonraria sua família. Não presuma que todos compartilham da hospitalidade da sua esposa. O silêncio tomou conta da sala, exceto pelo ranger silencioso dos dentes de Danzou. Capítulo 26. Você precisa controlar sua esposa. Ela é hospitaleira demais.
Toda vez que você sai em missão, ela convida membros da Anbu para sua casa. Eles acabam tendo que se encostar nas paredes só para conseguir voltar ao quartel-general. Isso está afetando a eficiência da nossa unidade, repreendeu Shimura Danzou friamente. O ninja mascarado de coelho sentiu como se sua cabeça estivesse brilhando em verde, como se emitisse uma luz ofuscante. Ele quase caiu em lágrimas. Droga, você acha que eu quero que minha esposa haja assim? Não é como se eu tivesse escolha. É você quem me manda em missões noturnas o tempo todo, deixando-a sozinha em casa. O que você esperava? Quando seus ferimentos sararem, retome o monitoramento de Jiraiya. Informe o progresso do treinamento dele a cada 2 dias, ordenou Danzou, em um tom que não admitia contestações. Na mente de Danzou havia uma grande probabilidade de Jiraiya possuir uma linhagem sanguínea especial. Embora nem os pais de Jiraiya nem seu clã jamais tivessem demonstrado sinais disso, ela poderia simplesmente estar adormecida. Afinal, nem todos os membros do clã Uchiha despertam o Sharingan. Muitas vezes, isso requer estímulos externos. É perfeitamente possível que a linhagem sanguínea de Jiraiya tenha sido despertada recentemente por alguma coincidência. Hiruzen, seu faro para o talento continua tão apurado como sempre, murmurou Danzou para si mesmo com um toque de insatisfação. Já estou nessa situação deplorável. Não pode me dar uma licença prolongada para que eu possa passar um tempo de qualidade com minha esposa? Implorou o ninja mascarado de coelho, com a voz cheia de desespero. Eu aconselho que você não tire um tempo de folga, respondeu Danzou secamente. Em seu estado atual, ficar em casa pode acabar deixando você completamente acamado, por culpa da sua esposa. É isso mesmo. Sua esposa é uma força da natureza. Você mal consegue lidar com ela quando está saudável. Como espera sobreviver ferido? Acrescentou outro membro da Anbu que seguia Danzou. Sou muito mais forte que você, e mesmo assim preciso me apoiar nas paredes para chegar ao trabalho no dia seguinte à minha visita à sua casa, acrescentou outro, com um sorriso maroto. As provocações do grupo deixaram o ninja mascarado de coelho tremendo de raiva, com as palavras presas na garganta. Vocês, todos vocês. Ele mal conseguia falar, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Sabemos que você está grato por cuidarmos da sua esposa na sua ausência, brincou alguém. Não precisa ficar tão emocionado com isso. Naquela manhã, Jiraiya terminou de se lavar e tomar o café da manhã antes de emitir silenciosamente uma ordem em sua mente. Entrar, Jin. Login realizado com sucesso. Você recebeu a liberação de fogo de nível B, técnica do tigre flamejante. A mensagem do sistema ecoou nitidamente na mente de Jiraiya. Descreva-me detalhadamente essa técnica, pensou ele. Jiraiya nunca tinha ouvido falar desse jutsu. Ele não tinha certeza se era algo criado pelo sistema ou uma técnica obscura do mundo ninja. Afinal, a vasta quantidade de jutsus neste mundo tornava impossível conhecê-los todos. Mesmo assim, ele estava bastante satisfeito com a recompensa de hoje. Técnicas de rank B eram consideradas avançadas. Algumas vilas ninja menores sequer possuíam um único jutsu de rank B em seu arsenal. Essa técnica utiliza ferramentas ninja como meio. Elas transformam em tigres flamejantes que atacam os inimigos, rugindo e liberando ondas sonoras para desestabilizá-los, explicou o sistema. Como esperado, este sistema era incrivelmente fácil de usar. Este jutsu em particular complementava perfeitamente a lâmina de chamas trovejantes de Jiraiya, que amplificava ainda mais as técnicas baseadas em fogo, por uma margem considerável, diga-se de passagem. Com essa sinergia, o poder da técnica do tigre flamejante rivalizaria com o de um jutsu de rank A. Deseja extrair a técnica do tigre flamejante agora? Perguntou o sistema. Uma vez extraída, você dominará a técnica instantaneamente sem necessidade de treinamento adicional. Sim, extraia-o, respondeu Jiraiya sem hesitar. Segundo o sistema, extrair o jutsu permitiria que ele liberasse todo o seu potencial imediatamente, sem necessidade de treinamento árduo. Um sistema realmente atencioso. Se tivesse uma forma física, Jiraiya teria considerado encontrá-lo como recompensa, talvez até sequestrando uma garota rechonchuda como presente. Ele tinha certeza de que o sistema ficaria comovido até as lágrimas. Jin. Extração concluída. Técnica do tigre flamejante. Um fluxo de informações sobre o jutsu invadiu a mente de Jiraiya, detalhando cada aspecto de sua execução. Satisfeito com sua nova habilidade, ele se dirigiu ao campo de treinamento atrás do escritório do Hokage. Hoje Sarutobi Hiruzen estava escalado para ensinar-lhes algo novo. Nunca desperdice sua juventude e continue rugindo, jovem. Ao se aproximar do escritório do Hokage, Jiraiya avistou Might Dui correndo de mãos. A cena o fez parar. A dedicação daquele homem. Se ao menos seu talento fosse proporcional aos seus esforços, ele não teria morrido tão jovem, suspirou Jiraiya. O mundo ninja era brutalmente realista, um lugar onde a força era ditada pela linhagem sanguínea e ancestralidade. Aqueles que nasciam com talento e linhagem estavam destinados à grandeza. Por exemplo, Might Dui sacrificou sua vida para abrir os 8 portões, conseguindo derrotar apenas 4 dos 7 espadachins da névoa, enquanto 3 escaparam. Seu filho Might Guy, no entanto, foi capaz de desafiar alguém como Madara, o Cavaleiro dos 6 Caminhos. Se tivesse sido Guy quem abriu os 8 portões contra os 7 espadachins ninja, nenhum deles teria saído ileso. Tal era a diferença em seu potencial inato. Jiraiya optou por não perturbar Dui, dirigindo-se diretamente ao campo de treinamento. Ao chegar, encontrou Orochimaru e Tsunade já à sua espera. Jiraiya, chegando atrasado de novo, estava espionando o banheiro feminino ontem à noite e dormiu demais? Tsunade provocou-o com um tom de deboche. Provocar Jiraiya havia se tornado um hábito para ela. Na história original, se Dankato não tivesse aparecido, Jiraiya e Tsunade poderiam ter tido uma chance real de um relacionamento. Alguns até especularam que Dan foi colocado ali deliberadamente por Hiruzen e Danzou para mantê-los separados, temendo que a união deles pudesse ameaçar seu poder. Posteriormente, a morte de Dan e a imofobia de Tsunade a afastaram de Konoha, fragmentando ainda mais o clã Senju. Tsunade, não tenha tanto preconceito comigo. Eu já vi todos os banhos públicos da vila. A menos que um novo abra, estou oficialmente aposentado de espiar, retrucou Jiraiya, sorrindo.
Quantos clones de Shuriken você consegue criar agora? Orochimaru interrompeu, não querendo deixar a discussão se prolongar. Pouco progresso. Nada digno de nota, respondeu Jiraiya modestamente. Números específicos, insistiu Orochimaru. Tendo dominado a técnica, ele estava curioso para ver como seu progresso se comparava ao de Jiraiya. Capítulo 27. Mais de 300. Ao perceber a intensa curiosidade de Orochimaru, Jiraiya finalmente respondeu. Ele havia hesitado antes, temendo que isso pudesse desanimar Orochimaru e Tsunade. Tsunade e Orochimaru arregalaram os olhos e ficaram boquiabertos. Nesse momento, ambos queriam dar uma boa surra em Jiraiya. Você está brincando? Dividir 300 shurikens ao meio já é impressionante demais. E aqui estava ele, dizendo que é uma pequena melhoria e que não vale a pena mencionar. Isso sequer era fala humana? Ao ver suas expressões, Jiraiya balançou a cabeça negativamente. Ele não queria desanimá-los, mas eles insistiram em saber. Ainda assim, ser um gênio certamente era uma sensação boa. Orochimaru, quantos você consegue controlar agora? Perguntou Jiraiya. Posso dividir 50, respondeu Orochimaru em voz baixa, recuperando-se do choque. Ele achava que estava indo muito bem, até aquele momento em que percebeu que o palhaço era ele mesmo. 50 anos já é bastante impressionante, disse Jiraiya sinceramente. O progresso de Orochimaru era notável. Comparado à maioria das pessoas, ele era inegavelmente um gênio de primeira linha. Mas comparado a Jiraiya, era uma história diferente. E você, Tsunade? Jiraiya se virou para ela com um sorriso. Não é da sua conta, resmungou Tsunade, virando-se com um grunhido seco. Vamos lá, Tsunade, não tem problema se você ainda não aprendeu, disse Orochimaru, tentando confortá-la. Afinal, o Jutsu Clone de Shuriken das Sombras é uma técnica de Han que leva muito tempo para dominá-la. Tsunade cerrou os punhos com força. Sem dizer uma palavra, desferiu um soco poderoso que lançou Orochimaru para longe. Por que você me bateu? O que eu fiz de errado desta vez? Perguntou Orochimaru, completamente perplexo e magoado. Ele estava genuinamente tentando consolá-la. Quem pediu sua compaixão? Tsunade rugiu. Que golpe baixo. Ela havia evitado mencionar seu progresso de propósito, e Orochimaru a desmascarou em uma única frase. Será que ela não tinha dignidade a zelar? As mulheres são criaturas aterrorizantes. Devo ficar bem longe delas no futuro, pensou Orochimaru, recuando cautelosamente enquanto observava Tsunade explodir de raiva. Jiraiya, você tem certeza de que não está exagerando ao dizer que consegue dividir 300 shurikens? Tsunade voltou sua atenção para Jiraiya com um tom cético. Ela não conseguia aceitar o quão à frente Jiraiya estava, não quando ela nem sequer conseguia fazer uma coisa. Um verdadeiro gênio consegue resistir à dúvida, respondeu Jiraiya com um leve sorriso. Ele lançou um shuriken especialmente preparado em direção à floresta e rapidamente fez selos de mão. Uma série de sons explosivos ecoou enquanto os shurikens se multiplicavam a centenas, rasgando o ar e derrubando árvores em seu caminho. Isso é incrível, murmurou Tsunade, incapaz de conter sua admiração. Desta vez, ela estava genuinamente impressionada. Jiraiya, percebendo a admiração em seus olhos, ficou mais do que satisfeito. As mulheres adoram homens fortes. Se ele continuasse a ficar mais forte, não demoraria muito para conquistar Tsunade. Ele só esperava que Hiruzen Sarutobi lhes designasse uma missão fora da vila em breve. Uma missão conjunta lhe daria a oportunidade perfeita para fortalecer o vínculo entre eles. Agora que eram Chunin, estavam aptos a receber tais missões. Jiraiya, como você treinou para chegar a esse nível? Perguntou Orochimaru, sem conseguir esconder sua curiosidade. Ele sabia muito bem o quão desafiador era dominar o jutsu de clones de Shuriken das Sombras. Apesar de seu esforço incansável, ele só conseguia fazer 50 clones. Mesmo assim, Jiraiya o havia superado em muito. Era impressionante. Não tenho nenhum truque especial, respondeu Jiraiya com indiferença. Apenas trabalho duro. Se eu tivesse que revelar um segredo, diria que é porque sou um gênio. Essa é a minha maior vantagem. Não deixe que pequenas conquistas o tornem complacente, Jiraiya, interrompeu uma voz. Hiruzen Sarutobi apareceu no campo de treinamento num instante com um tom gentil porém firme. As recentes conquistas de Jiraiya, derrotar o ninja da máscara de coelho e dominar o jutsu, não passaram despercebidas por Hiruzen. O terceiro Hokage viu grande potencial nele, não apenas como um ninja habilidoso, mas também como um ninja leal, mesmo sem o apoio de um clã poderoso. Com a orientação certa, Jiraiya poderia se tornar um recurso vital para a vila. Devo encontrar tempo para lhe ensinar a vontade do fogo, para que ele a herde completamente, pensou Hiruzen. A vontade do fogo, introduzida inicialmente pelo primeiro Hokage e refinada pelo segundo, tornou-se a filosofia de Hiruzen. Ela enfatizava que a geração mais velha deveria proteger a mais jovem, garantindo o futuro da vila. Embora Hiruzen frequentemente falasse desse ideal, suas ações nem sempre o refletiam, especialmente em tempos de guerra. Mas nessa época sua determinação permaneceu inabalável. Sensei, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade o cumprimentaram respeitosamente. Orochimaru, Jiraiya, vocês dois se saíram bem, disse Hiruzen. Quanto a você, Tsunade, precisa treinar mais. Proteger a vila um dia recairá sobre seus ombros, então não pode se dar ao luxo de relaxar. Principalmente agora, com as tensões aumentando nas fronteiras, a guerra pode recomeçar em breve. Suas palavras carregavam um peso que silenciou o trio, lembrando-os das responsabilidades que acompanhavam sua força e dos tempos turbulentos em que viviam. Capítulo 28. Vocês devem se concentrar em aprimorar suas habilidades. Se algum dia os inimigos ameaçarem a paz que conquistamos com tanto esforço, vocês precisarão da força para protegê-la, disse Sarutobi Hiruzen com justa convicção. Tenho certeza de que nenhum de vocês quer ver a aldeia destruída pela guerra ou seus camaradas mortos pelos inimigos. Sensei, vou treinar mais. Não vou deixar isso acontecer.
Tsunade respondeu em voz alta com uma expressão de determinação. Até Orochimaru sentiu uma onda de paixão, assentindo firmemente com a cabeça. Apenas Jiraiya parecia imperturbável, mal conseguindo conter um sorriso. Sarutobi Hiruzen estava aprontando de novo, dando um de seus infames discursos motivacionais. Mesmo assim, Jiraiya entrou na brincadeira, fingindo uma postura intensa e impetuosa. Sensei, se a guerra algum dia ameaçar a vila, darei minha vida para protegê-la. Não importa o quão forte seja o inimigo, não recuarei, nem um passo, até que a última gota de sangue seja derramada. Se eles quiserem destruir a vila, terão que passar por cima do meu cadáver primeiro. As palavras apaixonadas de Jiraiya, proferidas com fervor teatral, carregavam um peso surpreendente. Por um instante, até ele acreditou na própria atuação. Não esperava que Jiraiya fosse tão responsável, pensou Tsunade, sua percepção sobre ele mudando. Ela sempre o vira como descuidado e irresponsável, mas talvez estivesse enganada. A vila de Konoha, fundada por seu avô, Senju Hashirama, era preciosa para ela. Protegê-la era seu objetivo final, embora sua eventual partida tivesse sido motivada pela desilusão com a liderança da vila. Eu sinto mesmo, disse Orochimaru, hesitando por um instante. Embora lhe faltasse o talento dramático de Jiraiya, sua sinceridade era evidente. Nessa fase, Orochimaru ainda não havia sido endurecido pelos horrores da guerra. Ele ainda nutria sentimentos profundos por Konoha. Com jovens como vocês, o futuro de Konoha parece mais promissor do que nunca, disse Sarutobi Hiruzen calorosamente. Essa consciência do seu dever é verdadeiramente louvável. Se toda a nova geração pudesse ser como você, nossa aldeia estaria em boas mãos. Sensei, o senhor mencionou distúrbios nas fronteiras. Onde exatamente? Perguntou Orochimaru, curioso. Na fronteira com a Terra da Chuva, respondeu Hiruzen. A expressão de Jiraiya mudou ligeiramente. A Segunda Grande Guerra Ninja estava no horizonte. As grandes nações, lutando contra economias estagnadas, buscavam expandir seus territórios anexando nações menores. O país da chuva, encurralado entre o país do fogo, o país do vento e o país da terra, naturalmente se tornou o primeiro alvo. A guerra logo irromperia devido às disputas entre as grandes nações pela sua parte da Terra da Chuva. A tensão era palpável, e Jiraiya sentia uma urgência iminente. Estava claro que seriam enviados para o campo de batalha. Na aula de hoje, não vou ensinar novos jutsus. Em vez disso, vou mostrar técnicas práticas de combate. Essas são as habilidades que podem salvar suas vidas em batalha, então prestem bastante atenção, disse Hiruzen, soltando uma baforada de fumaça. O daimyo do País do Fogo havia deixado suas intenções claras. Ele queria invadir o País da Chuva. Hiruzen, junto com Danzou e outros oficiais de alta patente, já havia concordado. A guerra era inevitável, e Hiruzen estava determinado a preparar Jiraiya e sua equipe para sobreviver. Embora ensinar-lhes ninjutsu pudesse aprimorar suas habilidades, compartilhar táticas testadas em batalha seria muito mais eficaz para garantir sua sobrevivência no conflito iminente. Hiruzen, que havia servido como guarda pessoal do segundo Hokage, participará de muitas batalhas. Seu conhecimento de estratégia, sua capacidade de identificar as fraquezas do inimigo e de recuar quando necessário eram inestimáveis, coisas que seus alunos teriam que aprender da maneira mais difícil. Agora, ataque-me com tudo que você tem. Apontarei suas falhas enquanto você luta. Não se preocupe em me ferir, você ainda não é forte o suficiente para isso, ordenou Hiruzen. Arte ninja, mãos de serpente das sombras ocultas. Orochimaru fez o primeiro movimento, fazendo selos com precisão. Sua língua se transformou em uma serpente negra, que avançou em direção a Hiruzen com a velocidade de um raio. Essa técnica, uma marca registrada de Orochimaru, não se limitava a ataques diretos. Ela podia imobilizar inimigos, drenar seu sangue ou até mesmo injetar veneno. Um verdadeiro segredo de família, era tão versátil quanto perigosa. Orochimaru, essa técnica é mais adequada para emboscadas, não para confrontos diretos, comentou Hiruzen calmamente. Ele inclinou o corpo levemente, esquivando-se da cobra antes de agarrar sua cabeça. Com um movimento rápido ele jogou a cobra, e Orochimaru, para o lado com violência. Entrada dinâmica. Tsunade avançou em seguida, seu corpo envolto em uma aura giratória de chakra do vento, aumentando sua velocidade e força. Tsunade, com essa velocidade, por que atacar diretamente? Use A para circular o oponente primeiro, criar pressão e depois procurar uma brecha. Atacar de frente facilita o bloqueio, aconselhou Hiruzen. Seu pé se estendeu, atingindo Tsunade em pleno avanço. Ela voou para trás, aterrissando pesadamente no chão. Jiraiya observou a cena se desenrolar, tomando uma decisão. Combate corpo a corpo estava fora de questão. Com os instintos de combate aguçados de Hiruzen, aproximar-se dele só resultaria em ser repelido. Jutsu Shuriken Clone das Sombras. Jiraiya lançou uma saraivada de shurikens, suas lâminas afiadas cortando o ar com um zumbido penetrante enquanto voavam em direção a Hiruzen. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!